Boa noite a todos, então, boa noite a todas. Eu quero agradecer primeiramente a presença de vocês que estão aqui assistindo a minha apresentação. Quero agradecer ao professor Davi, sem a ajuda dele esse trabalho não teria sido efetuado, e quero agradecer também a minha banca avaliadora. Então, o meu trabalho é um trabalho de conclusão de curso na área de clínica e cirurgia em bovinocultura de leite. Meu nome é Vitor Simone, o meu supervisor foi o médico veterinário Michael Antônio Chiossi e o meu orientador foi o professor Davi. Então, o estágio curricular obrigatório, supervisionado em medicina veterinária, ele foi feito na área de bovinocultura de leite e tendo como supervisor o médico veterinário que é graduado em medicina veterinária, pós-graduado em reprodução de bovinos e pós-graduado em nutrição de ruminantes, Michael Antônio Chiossi, em um total de 312 horas. O meu estágio ele foi realizado na área veterinária Chiossi, é uma empresa que está localizada no distrito da Linha das Palmeiras, no município de Chavantina, Santa Catarina, e ela tem sede às margens da SC 155 e está localizada a cerca de 57 quilômetros aqui do município de Chapecó. Aqui, como podemos ver, a fachada da empresa e a entrada. A empresa, então, ela trabalha com atendimentos clínicos e acompanhamento reprodutivos, não só no município de Chavantina, mas também no município de Ceará, Xanxerê e também em Cumiri. A empresa, então, ela conta com 4 funcionários, o proprietário, que é o Michael, é o médico veterinário, o Maurício, ele é zootecnista e acadêmico de medicina veterinária, o Diego, que também é médico veterinário, e a Cristina, que é a esposa do Michael, ela é auxiliar do escritório. Além do mais, a empresa também ela conta com uma loja física, onde são comercializados medicamentos veterinários e produtos veterinários também, como podemos ver aqui na imagem. Tem a imagem não ficou tão boa, mas tem a recepção ao cliente e a parte dos medicamentos veterinários. O espaço físico também, então, ele conta com um laboratório muito equipado. Nesse laboratório são feitos testes como o do antígeno certificado tamponado, o ART, que é um teste de escolha para a brucelose. Também nessa imagem, mais para o lado direito da imagem, a gente tem as geladeiras, não ficaram na foto, mas ali a gente armazena vacinas e medicamentos que necessitam estar refrigerados. Atividades desenvolvidas, então. As atividades desenvolvidas foram relacionadas à clínica, cirurgia, reprodução e também sanidade de bovinos. Todas as atividades foram intermédio da área veterinária Chiossi e o meu estágio foi realizado entre os dias de 17 de agosto a 27 de outubro de 2023, totalizando, como eu já falei, então 312 horas de estágio. As atividades, todas elas eram realizadas em propriedades leiteiras que são clientes da área veterinária Chiossi. Aqui temos a primeira tabela, então. Atendimentos clínicos foram 300, atendimentos cirúrgicos foram 6, acompanhamento reprodutivo 2.400, atendimento preventivo 3.200, totalizando 5.906 animais. Os atendimentos, então, clínicos, eles eram solicitados pelos produtores, clientes da agroveterinária, e os casos mais encontrados eles foram os de metripe, parto distóxico, prolapso uterino e retenção de placenta, que são 30% dos nossos atendimentos clínicos. Também foram encontrados, então, alteração do trato digestório, como atonia ruminal, empanzinamento e enterite bacteriana, o que são mais de 10% do nosso atendimento clínico. Casos também de acometimento do aparelho mamário, como mastite ambiental, mastite clínica e subclínica e também obstrução de teto, também aconteceram e são mais 20% dos atendimentos clínicos. E os demais atendimentos, eles são relacionados a patologias respiratórias, hematológicas, musculoesqueléticas e metabólicas, totalizando então mais 40%, totalizando um total de 100% dos atendimentos clínicos acompanhados. Também foram realizados então casqueamentos, descórneas, amochamentos, orquiectomia, vermifugação e vacinação nas propriedades do leite. E todas as atividades elas poderiam ser efetuadas pelo estagiário e com a supervisão do Michael, que era o meu supervisor. Aqui temos outra tabela, então. Correção cirúrgica do deslocamento da gumasa foram feitos 2 procedimentos, descórnea cirúrgica 3, descórnea térmica 142 e a nucleação foi feita apenas 1. Orquiectomia foram 29, correção de prolapso de útero 5, vermifugação 3.200 animais, vacinação 3.200 também e casqueamento foram só 7 animais, totalizando 6.589 animais atendidos. O acompanhamento reprodutivo, então, e as atividades preventivas, eles eram realizados nos dias úteis da semana e os atendimentos clínicos eles eram realizados no intervalo
entre esse acompanhamento reprodutivo. Podiam ser de manhã bem cedo, perto do meio-dia, primeira hora da tarde ou no final da tarde. A prioridade então deles é o acompanhamento nas propriedades. As coletas de sangue para o AT, elas eram realizadas pelo outro médico veterinário da empresa. Eu não tive a oportunidade de acompanhar, pois não era meu supervisor. E exames que não esse do AT, eles eram encaminhados a laboratórios parceiros, como o da Oeste de Xerxerê, por questão de logística e praticidade, e por ser a próxima cidade após a localização da água veterinária. Como tratado como meu orientador, então, a gente resolveu desenvolver um relato de caso, que é um deslocamento de abomaso à esquerda em uma feira bovina. Então, a introdução. A produção de leite então, ela atingiu 35,30 bilhões de litros no ano 2021, e essa concentração da produção de leite, ela se concentrou nas regiões de Minas Gerais, Goiás, Paraná, Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul. A Santa Catarina, então, ela teve um aumento de 0,78 na produção de leite, ocupando assim a quarta posição de maior produtora dentro do nosso país. Com o melhoramento genético, consequentemente, a gente teve uma maior produção de leite. Em 2020, o aumento então ele foi de 80% da produtividade, sem elevar o número de vacas produtoras de leite. Só com seleção de novilhas, seleção de bons touros e melhoramento genético a gente conseguiu ter esse índice. Com essa alta metabolização para uma alta produção de leite, essas vacas elas foram predispostas a patologias nas fases de pré e de pós-parto, como cetose, complexocetose, esteatose hepática, acidose metabólica, hipocalcemia e também deslocamento de abomaso, como a gente vai ver aqui à frente. O deslocamento de abomaso, então, ele consiste da movimentação do órgão para fora da sua posição anatômica. Ele pode se movimentar tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo, e ele é responsável por grandes perdas econômicas acometendo animais de qualquer idade e qualquer sexo, mas ele tem mais predisposição em vacas em pré-parto no pós-parto, como já acabei de falar. Então, o meu relato de caso: no dia 20 de outubro de 2023, o médico veterinário parceiro aqui da cidade de Xerxerê, onde ele trabalha só com nutrição e um pouco de clínica, ele relatou que em uma de suas propriedades havia um animal doente, onde ele já tinha examinado e tudo apontava por ser um deslocamento de abomaso. Então a gente saiu lá de Chavantina, foi para o município de Xerxerê e foi atender esse animal nessa propriedade. Chegando na propriedade, o animal ele estava em estação e ele estava posicionado nas contenções de linha de alimentação. Ele estava nos canzis então. E logo após não feita a anamnese bem detalhada com o proprietário. O proprietário então ele relatou que era uma vaca da raça holandesa, possuía 5 anos de idade, estava na sua segunda lactação e tinha aproximadamente 500 kg de peso vivo. Essa pesagem foi feita com uma fita de pesagem, onde o médico veterinário e o produtor já tinham pesado o animal antes da gente chegar. Ele constatou também que não foi ofertado dieta pré-parto, e esse animal ele vinha com uma queda no consumo de alimentação e na produção de leite já há 5 dias consecutivos. Ele relatou também que a alimentação do animal era a base de silagem de milho, pastagens e concentrado em grandes quantidades, porque ele era um animal de alta produção de leite. Chegando no animal então para um exame clínico mais detalhado, os batimentos cardíacos e movimentos respiratórios eles estavam normais dentro dos parâmetros da espécie, que eram cerca de 75 batimentos por minuto e 25 movimentos respiratórios por minuto. As mucosas do animal, tanto a ocular quanto a vulvar, elas estavam normocoradas, o que é muito normal também, e na temperatura era de 39 graus Celsius, o que é normal também, e na ausculta abdominal então notou-se uma atonia nominal e um som metálico de pin sobre o radío costal entre o 12º e o 13º espaço intercostal. Então, vendo isso, tudo apontava para que esse fosse um deslocamento de abomaso à esquerda. O médico veterinário optou então para o tratamento cirúrgico de abomasopexia, tanto para diagnóstico confirmatório, tanto para tratamento, se esse abomaso realmente estivesse deslocado. Prosseguindo então, foi feita uma antisepsia do campo cirúrgico. O método utilizado foi o álcool, iodo e álcool, e foi feito um bloqueio anestésico em L invertido na primeira etapa. Na segunda etapa, foi feito um bloqueio anestésico na linha de incisão, onde possivelmente logo após ia ser feita a incisão nesse local. O anestésico foi a lidocaína 2%, e o nome comercial desse anestésico é o anestésico Bravette, como podemos observar aqui na próxima imagem. Dando início ao procedimento, então, a gente fez uma incisão de pele,
o médico veterinário fez uma incisão de pele e seguido pelos músculos oblíquo abdominal externo, músculo oblíquo abdominal interno, músculo abdominal transverso e o peritônio. Seccionando essas camadas, então, a gente teve acesso à cavidade e a gente conseguiu observar o abomaso deslocado e repleto de gás, confirmando assim, então, o diagnóstico de deslocamento do abomaso à esquerda. Como a gente pode observar aqui na imagem, não sei se dá para ver direito, mas aqui a gente tem um abomaso deslocado, aqui no computador dá para ver melhor. O abomaso deslocado e também repleto de gás. Logo após, então, a gente fez uma ancoragem utilizando um fio de nylon na curvatura maior do órgão. Essa ancoragem ela não passou da camada ceromuscular, para evitar também uma possível contaminação dentro da cavidade do animal. Posteriormente, removeu seu gás utilizando uma agulha e um equipo normal de soro. A gente removeu o gás e esse abomaso, logo após ele ser colocado na sua posição anatômica. Com a mão, então, o médico veterinário adentrou na cavidade, cuidando para o fio agulhado não lesionar nenhuma víscera ou a cavidade abdominal, e foi feita uma transfixação da agulha na parte lateral ventral direita do abdômen do animal. E o abomaso foi reposicionado de acordo com a sua posição anatômica. Com a ajuda de um auxiliar, então foi reposicionado o abomaso, o auxiliar ia tracionando os fios e o médico veterinário ia empurrando o órgão, e foi dado um nó cirurgião e 5 nós simples sobrepostos para que esse abomaso não voltasse a sair de fora de sua posição anatômica. Também foi depositado uma ampola de penicilina dentro da cavidade abdominal e entre as estruturas musculares, como podemos observar aqui na próxima imagem. Fazendo então o fechamento da ferida cirúrgica, a gente foi de dentro para fora, respeitando todas as camadas anatômicas. Iniciamos pelo peritônio, músculo abdominal transverso, abdominal interno, abdominal externo e logo após a redução do espaço morto. Todas essas etapas, então, elas foram feitas com o fio agulhado Catgut número 2, por ser um fio absorvido. Logo após, então, foram feitas a redução do espaço morto, como eu já falei. A redução do espaço morto ela tem a finalidade de aproximar as bordas de pele sem nenhum ponto de dermografia, evitando a deficiência cirúrgica da ferida onde foi feito o procedimento. Logo após, então, foi feito o procedimento da dermografia. O fio utilizado foi o fio de nylon e pontos isolados simples, e foram cerca de 7 pontos para fechamento dessa ferida cirúrgica. Também a gente administrou uma bisnaga de gentamicina e um spray repelente, com finalidade de promover a cicatrização, repelir insetos e evitar uma possível miíase no pós-operatório. Aqui, como podemos ver, a gente tem os pontos de pele todos feitos e a bisnaga de gentamicina já tinha sido aplicada nessa etapa do procedimento. As orientações, então, foi de possibilitar a alimentação com fibras, consequentemente promovendo o enchimento luminal e reduzir ao máximo a quantidade concentrada, consequentemente também reduzindo a produção de gás e fazendo com que esse abomaso permaneça em sua posição anatômica. Os medicamentos aplicados no dia e prescritos nos próximos dias, então foram 7 dias de aplicação de penicilina na dosagem de 1 ml para cada 10 kg de peso vivo, 3 dias de aplicação de meloxicam na dosagem de 1 ml para cada 25 kg de peso vivo e a retirada dos pontos. A retirada dos pontos foi orientada aqui na dermografia, nos pontos de pele, foi de 7 a 14 dias, e na abomasopexia foram 25 dias após o procedimento, quando o animal já estava adaptado e se alimentando com a mesma dieta dos outros animais que estavam na mesma fase de lactação. As orientações, então, elas foram passadas ao produtor e também ao médico veterinário parceiro, que ficaram responsáveis pela avaliação do animal e pela retirada dos pontos. A discussão, então. Com a alimentação basicamente em fibras, esses ruminantes, esses animais desenvolveram particularidades nos sistemas digestivos. O estômago deles se desenvolveu em 4 porções: rumen, retículo, omaso e abomaso. Esse abomaso ele possui glândulas como o estômago do animal monogástrico. E o deslocamento do abomaso ele ocorre quando esse órgão ele sai da sua posição anatômica. Como eu já falei, pode ser para a direita ou também para a esquerda. Ele é muito comum em vacas no período de transição, conforme descrito nesse relato. Essa vaca do relato, acho que não estava nesse slide, mas ela estava no 14º dia de lactação. Então ela estava dentro do período de transição ainda.
Para que ocorra um deslocamento de abomaso, então, a dieta ela é rica em energia, tem baixa quantidade de fibras e no período de transição. Esses fatores então, são fatores predisponentes para o deslocamento de abomaso, onde esse órgão ele produz gás e acaba deslocando para fora de sua posição anatômica. Distúrbios metabólicos também como hipocalcemia pode estar relacionado com o deslocamento de abomaso e ele também pode estar associado com o tamanho da cavidade no pós-parto, porque a gente tem um bezerro dentro da vaca de 40, 45, 50 quilos, esse bezerro sai e fica um espaço dentro da cavidade para que esse abomaso tenha espaço e se desloque para fora de sua posição anatômica. Ocorrência também de infecções e retenção de placenta também são fatores predisponentes para o deslocamento de abomaso. Existem manifestações clínicas também como fraqueza, depressão, perda de peso, diminuição na produção de leite e atonia urminal, como a gente conseguiu observar no nosso caso do deslocamento de abomaso. Para diagnóstico, então, a gente necessita fazer uma anamnese de um exame físico bem detalhado. A gente nota um som de ping metálico, timpânico, na região abdominal sobre o gradil costal esquerdo ou direito. O tratamento desse deslocamento de abomaso, então, ele consiste também pela técnica de rolamento, correção cirúrgica pela técnica de abomazopexia, como o médico veterinário fez, omentopexia, piloropexia e também pela piloromentopexia. Para o procedimento cirúrgico, procedimento anestésico, então a gente utiliza a lidocaína 2% em L invertido, como a gente utilizou nesse caso, e para antisepsia a gente pode utilizar a polivinil pirolidona iodo, ou também o álcool iodoálcool, que é uma técnica muito segura e muito eficiente e possui um resultado muito eficaz, como utilizado no meu relato de caso. O prognóstico, então, ele pode ser considerado reservado. O diagnóstico ele necessita ser precoce e neste caso o prognóstico ele foi precoce e o animal ele conseguiu voltar à sua produção de leite e a sua alimentação de forma normal como os outros animais que estavam na propriedade. O deslocamento de abomaso então ele deve ser prevenido através de oferta de alimentação adequada aos animais que estão em fase de lactação, principalmente no pós-parto. A gente pode fazer a utilização de drench também. O drench é um suplemento vitamínico, proteico. Ele promove o enchimento ruminal também, porque são cerca de 40 litros de água. Ele promove a motilidade do abomaso e das outras partes do estômago. E a gente precisa fornecer pequenas quantidades de concentrado para que esse animal ele se adapte à dieta que ele vai receber no pós-parto. Outra forma também de reduzir o processo fermentativo e a produção de gás é a mistura correta dos ingredientes. Propriedades que possuem um vagão forrageiro têm um ponto positivo, porque ele mistura muito bem os alimentos e nenhum animal vai consumir mais do que um ingrediente da dieta do que o outro. Essa mistura fica bem homogênea e, consequentemente, a gente tem menos problemas digestivos. Então, as minhas conclusões: o deslocamento de abomaso ele é uma enfermidade muito comum, principalmente na fase de transição. Ele causa grandes impactos econômicos para produtores de leite, principalmente por médicos veterinários, tratamento cirúrgico e medicamentos. E a dieta ela tem que ser baseada em menos volume de concentrado e mais volumes de fibras. O médico veterinário ele tem que estar atento e diagnosticar o deslocamento de abomaso de forma precoce, porque esse animal ele pode evoluir ao óbito. Pode ser, tipo assim, pelo lado esquerdo ou pelo lado direito. Um deles é pior que aconteça e esse animal pode evoluir ao óbito de forma mais rápida. Então, conclusões do estágio. O estágio foi de grande importância para a minha qualificação profissional. As atividades explicadas e desenvolvidas pelo médico veterinário foram de forma clara e bem transparente. E com a possibilidade de efetuar esse estágio, eu tenho certeza que estou melhor preparado para exercer a minha carreira profissional. Eu tive a oportunidade também de colocar em prática todas as atividades que vocês, professores, me ensinaram em sala e eu fico feliz por estar cumprindo mais uma etapa da minha graduação. Muito obrigado pela atenção de todos.